Bom, vamos falar da J.K. Rowling. Eu vou ler uns tweets que a gente recebeu quando a gente compartilhou uma notícia que a J.K. Rowling tinha falado sobre o relacionamento do Dumbledore e do Grindelwald. Só pra vocês terem uma noção do que eu tô falando antes de eu começar a falar. O Raulzinho falou, essa mulher força tanto. O Lucas Pereira falou, JK já foi melhor. Máscara da JK caiu tem muito tempo, maior Chernobyl. Uma menina que tá sem o nome aqui fala, mano, essa mulher inventa as coisas do nada e todo mundo fica chocado como se ela realmente tivesse pensado nisso há muito tempo. A Vitória Letícia, que tem uma bandeira LGBT no nick do Twitter, falou, eu vou juntar dinheiro e dar um pulo no Reino Unido só pra dar um fim a esta mulher. Uma outra menina falou, meu Deus, como vocês aguentam essa mulher insuportável? Então eu queria falar como que a gente chegou nesse ponto, né? Porque até, sei lá, 5 anos atrás, J.K. Rowling era rainha, deusa, imaculada, nunca errou. Mas a partir de certo momento aí na história, as pessoas começaram a tratá-la como se ela fosse o pior tipo de pessoa que existe na indústria da literatura, na indústria do cinema, em qualquer indústria em que ela se envolva. O que aconteceu? Desde 2012, com o lançamento do Pottermore, que a ideia do Pottermore era trazer um pouco dos insights que a J.K. Rowling tinha enquanto escrevia a série para o público, porque agora que a série já tinha terminado, ela podia falar o que ela pensava dentro da cabeça dela enquanto ela escrevia e etc. O pessoal começou a achar isso meio ruim, tratando meio como se ela estivesse fazendo retcon. Retcon vem de Retroactive Continuity. Em português significa continuidade retroativa. E é quando um autor, por exemplo, depois de escrever um roteiro de um filme e o filme ser lançado, ele pega e fala, ah não, isso aqui não foi assim como tá no filme, foi assim como eu tô falando agora. É tipo mudar o que aconteceu independente do motivo. Acontece que a J.K. Rowling nunca fez isso através do Pottermore e nunca fez isso através de entrevistas e através de anúncios, através de qualquer coisa. Isso tudo acabou virando uma frustração que os fãs tinham, que foi se intensificando a cada coisa que a J.K. Rowling escrevia pro Pottermore e a cada coisa que a mídia noticiava. Ainda assim, eu acredito que as críticas eram válidas, porque quando a gente tá discutindo uma obra, a gente não quer ter que ficar indo atrás de mais material além da obra para poder conversar sobre ela. Mas tudo meio que foi ladeira abaixo quando os sites de notícia começou a entender que o fandom de Harry Potter estava vivo, muito bem de saúde, e eles começaram a pegar esses artigos do Pottermore e transformar eles em manchete. Quando eles colocavam J.K. Rowling anuncia, revela, confirma, ou qualquer coisa assim nos títulos das manchetes, as pessoas iam lá, clicavam, entravam no artigo, liam, comentavam e tinha toda uma discussão em volta desse fato. E a mídia foi vendo que realmente Harry Potter ainda tinha uma certa relevância pro mundo da cultura pop. Acontece que as pessoas começaram a se cansar, começaram a criar meio que uma piada. Esses tweets que eu li no começo do vídeo, por exemplo, são claramente com cunho humorístico. Ninguém quer ir pro Reino Unido matar J.K. Rowling de verdade. Mas é uma piada interna do mundo. Como se todo mundo achasse mesmo realmente que J.K. Rowling é uma pessoa que sai falando coisas sem parar, retconando a obra a todo momento. Essa é uma impressão que foi criada justamente por essas pessoas que fazem esse humor, pela mídia que noticia coisas fora do contexto e fora completamente da proporção, como por exemplo aquele caso dos bruxos que cagavam no meio do corredor de Hogwarts. Mas o ponto da questão é o seguinte, a J.K. Rowling nunca foi isso que as piadas transparecem. A J.K. Rowling sempre teve ali de uma forma muito passiva falando essas coisas. Mandando pro Pottermore, ela nunca teve acesso, teoricamente, ao Pottermore. O Pottermore era uma equipe para quem ela manda as coisas e eles publicam, simplesmente. Ela nunca montou palanque para falar de diversidade, de nada do que as pessoas falam quando acusam ela de certas coisas. Queria deixar bem claro isso. Não que as críticas não sejam fundamentadas, que não tenha realmente um problema. Com esse vídeo eu não tô querendo dizer que essas coisas não têm razão por trás. Eu tô querendo dizer que tudo isso fez chegar a níveis bizarros, em que as pessoas estão tratando como realidade uma coisa que começou como uma piada. Eu não aguento mais a J.K. Rowling falando. Falando agora sobre o problema do anacronismo, eu acho
que tem muito anacronismo quando a gente vai falar sobre representatividade. Desde a publicação do último Harry Potter e as Relíquias da Morte, que foi em 2007, basicamente o mundo inteiro meio que se politizou, se conscientizou socialmente. É claro que na nossa bolha, né? Mas houveram avanços que ilustraram esse avanço da consciência pública, da consciência das pessoas. E claro que a gente, fãs de Harry Potter, as pessoas fãs de Harry Potter estão também incluídas nesse contexto. A gente começou a admirar obras e conteúdo que tinha diversidade. E a gente começou a comparar essas obras ao Harry Potter, o que não é muito justo, porque Harry Potter foi escrito no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eu fiz uma busca simples dos livros mais vendidos infanto-juvenil. É claro que todos os livros do Harry Potter estão na lista, mas também está na lista O Apanhador no Campo de Centeio, que não tem nenhum personagem homossexual ou LGBT de qualquer forma. Também tem o Anne de Green Gables, que tem também 0 personagens LGBT. Jogos Vorazes tem 0 personagens LGBT. O Diário Secreto de um Adolescente, 0. A Culpa das Estrelas, 0. Uma Dobra no Tempo, 0. Enfim, depois tem uma lista de séries mais vendidas e mais populares, que daí tem Harry Potter, claro, em primeiro lugar. Depois tem Sweet Valley High, que tem um personagem gay, apesar de ter tipo milhões de volumes. Babysitter's Club, que inclusive a autora é gay, mas não existe nenhum personagem LGBT na história. A próprio Crepúsculo, Twilight, que muita gente associa com alguma coisa, um estereótipo LGBT do estilo da série, tem 0 personagens LGBT. Fear Street tem 0, apesar de eu ter achado algumas coisas na internet discutindo um pouco sobre isso, então talvez tenha alguma coisa aí que eu não conheço a série. Então. Depois tem Hunger Games de novo, que tem 0. Aí começa a aparecer os livros mais recentes, que vêm depois dos anos 2000. Por exemplo, Shadowhunter Chronicles, da Cassandra Clare. Eu não lembro como que é o nome em português, mas ele tem muitos personagens LGBT. Então a gente vê aí que o que faz a representatividade crescer é o passar do tempo, é essa noção que a gente começou a ter de classe social, de respeito a minorias e blá blá blá. Enfim, a lista continua, e enquanto a gente tem muitos autores que não deram o mínimo de atenção para a causa LGBT, a gente tem a J.K. Rowling, que em 2007, época em que não se falava disso, que Dumbledore era gay, né? Então ela falou em 2007 que Dumbledore era gay, a plateia aplaudiu, e depois ela falou: eu teria dado essa informação muito antes se eu soubesse que vocês teriam gostado. Ou seja, ela também não tinha a noção de que o mundo estava preparado para ouvir isso, o que dá uma pista pra gente do porquê que ela não incluiu isso na obra. A gente ouve gente falando, se ela quisesse que o Dumbledore fosse gay, por que ela não colocou isso no livro? Bom, aqui a gente tem a resposta, porque ela achou que as pessoas não iam gostar. É um problema que ela não tenha incluído isso? Hoje é. Hoje é um problema isso, mas na época não era. Então a gente não pode tratar o que a Rowling fez ou escreveu naquela época e analisar isso com os mesmos paradigmas e protocolos e conceitos que a gente tem hoje. Isso é basicamente anacronismo que a gente está fazendo. Eu, na minha humilde opinião, acho que a Rowling foi muito corajosa de ter falado isso na época. Então eu acredito que para o mundo da literatura também, e principalmente é um dos capítulos dessa consciência social que a gente vem tendo nos últimos tempos. O mundo hoje, agora, assim, nos últimos 5 anos, ele tem se tornado um lugar muito reacionário. O reacionarismo é uma das palavras-chave para explicar o que aconteceu para eleger pessoas como Trump ou Bolsonaro no Brasil, ou passar o Brexit no Reino Unido. Isso também afetou um pouco o nosso fandom. Esse reacionarismo trouxe consigo o gaslighting. Gaslighting é quando a gente trata uma pessoa como se ela fosse louca para não precisar considerar o que ela tá falando como uma coisa válida. Procura gaslighting no Google, vocês vão entender melhor do que essa explicação básica que eu acabei de dar. Eu desconfio muito que isso tenha acontecido porque a Rowling começou a dar opinião política. E uma mulher rica, bem-sucedida, dando opinião políticas pesadas e fortes, não merece muito atenção, né,
dos homens brancos, héteros e ricos do mundo. Colocaram essa coisa na J.K. Rowling de que ela é uma mulher louca, histérica. Isso se perpetuou ao nível que acabou chegando no fandom, e a gente tem gente dentro que curte a nossa página no Twitter falando aquelas barbaridades que eu falei no começo do vídeo. E aí é que vem um grande problema, porque o reacionarismo ele sai da boca das pessoas que se dizem pró-feminismo, das mulheres, dos LGBT, porque isso virou uma tática humorística, meio que é engraçado ser assim no Twitter, é engraçado ser assim no YouTube, num vídeo legal, porque as pessoas vão rir e pronto, acabou a conversa. Essa é a conversa que a gente tem hoje em dia nas redes sociais, principalmente Twitter, né? Mas eu acho que assim, critiquemos os erros de forma responsável, sem querer levantar um exército contra uma pessoa só. A J.K. Rowling está aberta a conversas. Ela é uma pessoa progressista assim como nós. Ela demonstrou isso nas opiniões políticas dela. Não faz sentido a gente querer imputar uma moral completamente distorcida em cima dela. Tudo que a gente escutou e tudo que foi trazido pra gente através da mídia são distorções de textos, distorções de tweets, distorções de atitudes que ela tomou no Twitter. Isso tudo tem como ser interpretado de diversas formas. E se você estiver disposto a interpretar elas da pior forma possível, você vai fazer. Eu não quero interpretar essas coisas da pior forma possível. Então por isso que eu tô querendo pensar sobre o assunto e trazer o pensamento aqui pra vocês. Então eu acho que assim, a gente tem que lembrar, antes de começar a tirar do contexto as coisas, que a J.K. Rowling, ela é uma pessoa que saiu da lista das pessoas bilionárias por causa do seu trabalho de caridade. A Rowling, ela é fundadora da Lumos, uma instituição de caridade que tira crianças de orfanatos e as coloca de volta com suas famílias. A Rowling é presidenta de uma instituição que ajuda pais e mães solteiros a criar seus filhos. A Rowling dá todo o dinheiro que ela recebe por 3 de seus livros publicados para instituições de caridade. A Rowling foi uma das maiores doadoras do Centro de Medicina Regenerativa da Universidade de Edimburgo, para estudar esclerose múltipla, que foi a doença que a mãe dela teve e que causou a morte precoce da mãe. A Rowling, ela ajudou a arrecadar milhões de dólares para a Heaven Foundation e para Médicos Sem Fronteiras. Ela doou mais de 250 mil libras para os esforços para encontrar a menina Madeleine McCann, que tem agora um documentário no Netflix. Ela doou todo o dinheiro que ela ganhou pela publicação de uma obra numa coleção de discursos do Gordon Brown para o laboratório de pesquisa Jennifer Brown. Ela doou todos os royalties de O Chamado do Cuco pro The Soldier's Charity, porque o personagem principal era um soldado. Então, que tal se a gente começar a fazer humor com a mídia que distorce a ideologia, a forma como essa mulher age com o mundo e com o seu trabalho? Que tal se a gente começar a fazer humor com o Pottermore, que tira coisas do contexto e cria manchetes para sites de notícia e cultura pop? Por que a gente não faz humor com os homens responsáveis pelos Animais Fantásticos, que destroem o roteiro que ela escreve em nome de, sei lá o que, dinheiro para Warner? Por que a gente não critica esses outros tantos autores que eu citei na lista dos best-sellers da mesma forma como a gente critica a J.K. Rowling? Vamos parar de chamar a J.K. Rowling de louca, de esclerosada, de toda sorte de absurdo que vocês podem dizer, só porque vocês viram, sei lá, o seu influencer favorito falando que ela é louca.